Sejam bem-vindos ao novo episódio do Pode Voar, o podcast da Wings Company. Hoje estou aqui com o Thiago Medeiros. Ele já é, não só, ele não é um cliente mais, ele já é um amigo, parceiro de negócios e um grande desenvolvedor de diversos segmentos e estão aqui dentro da Wings. Então, gente, essa conversa vai ser maravilhosa. Espero que vocês gostem, curtam, porque é uma história assim fantástica e um aprendizado que vocês vão ver que, apesar de pouca idade, ele tem uma história assim que todo mundo vai gostar e se identificar. Assim, eu me identifiquei no início, me identifiquei pela luta, pela batalha, por todo o trabalho que trouxe ele até aqui na Wings e tudo que a gente tem feito junto. Então, não vou me estender, porque ele vai falar, ele vai se apresentar. Então, Thiagão, muito obrigado. Valeu pela tua presença aqui, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. A gente precisava fazer esse podcast. Não, sim, tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar e de repente passar um pouco da minha experiência, de repente tocar na vida das pessoas e, sei lá, de forma inspirar ou ajudar. A intenção é 100% essa, entendeu? E vai ser, cara, assim, a história do Thiago, né, ele vai falar, ele começou lá atrás, bem novinho, já trabalhando e tudo e tal, assim, coisa fantástica, mas o que me deixa, assim, de queixo caído é porque você se virou em diversos lugares no mundo. Sim. Né, e até na época, né, sem falar a língua, né, China, inclusive. Nunca tive muito medo, Pelo amor de Deus, você meteu a cara e foi, China, né? Índia, Vietnã, Laos, Bangladesh, eu fui pra bastante lugar. Não, e assim, engraçado, eu pedi, Thiago, traz, né, porque ele tem aqui, vocês vão ver, vários, né, passaportes. Eu nunca vi um passaporte tão carimbado quanto esse, né? Eu tenho 132 entradas nos Estados Unidos e a China, desde 2014 para agora, já fui 10 vezes para a China. Caramba. E esse ano eu tenho que ir mais 3 obrigatoriamente, né? Uma para poder ver a vending machine, para poder fazer validação. Uma outra que eu vou Vietnã e China para poder ir para feira de cabelo e tá aí para Canton Fair. Só que, infelizmente, as datas não vão se coincidir. Então eu vou ter que ir 3 vezes pra China ainda. Canton Fair, acho que eu vou contigo, hein? A Canton Fair você tem que ir pra você ter essa experiência. E é aquilo que eu te falei, você vai andar 4 dias e talvez você não consiga enxergar 10% da feira. Que é muito grande, é muito grande. Tem que ter muita perna ali pra andar e aí, ó, já começou o podcast, já começou a conversa. Então, seja bem-vindo a esse episódio com o Thiago Medeiros e vocês vão ver. Só de negócio aqui na Wings são 3. Ele está formatando 3 negócios, fora outros, né, que você tem. Sim. Então, assim, é absurdo. Vocês vão ver que... trabalha uns 12 segmentos, basicamente. Aí, ó. Para com isso. É muita experiência e muita história para contar. Então, vamos embora. Vamos nessa? Tá certo. Primeiro, eu queria que você contasse quem é o Thiago. Quem é o Thiago Medeiros? Quem é o cara aí que a gente conhece como um multi-empresário? Então, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final sem chorar, porque principalmente a parte de... Tranquilo, fica à vontade, bebe uma água. Não, sim. Dá A parte da minha infância foi uma infância... dura, né, cara? Mas eu vou tentar ir concluindo e a gente seguir em frente. Vambora. Eu não tive pai, né? Conheci meu pai com 25 anos de idade, mas também não era grande coisa. A minha infância, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sou oriundo de favela, né, de comunidade. Pra quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, em Coelho Neto, favela Jorge Turco. Eu trabalho desde muito cedo, muito cedo. Essa parte é, sem dúvida, a pior, porque não tem como você não se lembrar de certas coisas e não chorar. Não, eu vou te ajudar porque assim, gente, o Thiago tá emocionado porque conhecendo, né, a gente agora, depois desses meses que ele tá aqui com a gente na Wings, sair de onde ele saiu, né, e com as condições que a gente sabe, né, no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, nas favelas, e se tornar um grande empresário, como ele se tornou. E aí grande que eu digo não é só de negócio grande não, grande mesmo, em todos os sentidos, né, de ser um grande promovedor de empregos, o lado financeiro, né, a vitória que ele teve ao longo do tempo. Então, por isso que essa emoção toda que vocês estão vendo no ar aqui, eu tô feliz, tá? Por você estar podendo e você tá querendo fazer, né? Você topou, eu quis te entrevistar, eu falei que precisava e merecia,
E feliz e agradecido, honrado por você estar aqui trocando essa ideia. Então, vou tentar te passar um pouco da parte da minha infância. Eu não tive pai, como eu falei. A minha mãe, na verdade, desde muito cedo, nunca ligou muito pra gente, sendo bem transparente e honesto. Eu fui criado meio que jogado, entre aspas. Aqui tá a foto da minha avó, que é a minha principal inspiração de vida. E aí tem o meu padrinho do lado, mas quem realmente me ajudava era ela. Aí, ó. Muito bom. A minha mãe me cuidou de mim até uma determinada parte da vida. E depois disso me deixou com a minha avó, né? Só que era uma situação, a gente pode tirar até pra hoje. Porque éramos 16 pessoas, né? Dentro de casa, com um salário mínimo. Minha avó que efetivamente sustentava todo mundo ali. Então, eu cresci num meio de droga e vícios, né? Tanto que eu até comentei com você que eu não bebo, nunca tive nenhum tipo de vício. Talvez como algum tipo de proteção, né? Contra as coisas que já aconteciam nessa época de infância e tudo, entendeu? Você imagina uma casa com 16 pessoas e uma pessoa só trabalhando. Então, e num ambiente, né? Ali a comunidade é muito difícil, né? a realidade da comunidade é que as pessoas não entendem que é um ambiente muito ruim para você crescer, porque efetivamente é uma energia ruim. E não é que as pessoas ali são ruins, mas as pessoas não querem crescer. E muitas das vezes existe uma inveja, não é de o cara não quer ser você, ele quer que você não cresça e que se torne aquele meio ali, entendeu? É que pode, então, né? até onde eu pude, eu vivi lá. Pra você entender, eu sempre tive uma veia empreendedora muito grande. Eu com 12, 13 anos de idade, antes de Lan House, você vai conhecer porque a gente tem um nível de idade parecido. Antes da Lan House, tinha aquelas lojinhas que eram de videogame. Sim. Que você tinha fliperamazinho ali, tinha um videogame PlayStation 2, PlayStation 1. Uhum. Então, com 12, 13 anos, eu já tinha essa lojinha de videogame. Depois dessa lojinha de videogame, eu trabalhei antes disso e junto, né, em função disso, montando barraca de cachorro-quente. Já trabalhei com meu padrinho. Sim. vendendo coquetel, né, aqueles caça-palavras na praia. Obrigado. Então, assim, essa parte da minha infância foi uma parte que eu trabalhei bastante para poder sair. Tanto que eu não conheço ninguém que comprou casa tão novo quanto eu, com recurso próprio, porque eu realmente precisava sair daquela realidade, sair ali de próximo da minha família, né, dos problemas todos, porque eu sempre ajudei e sustento várias pessoas, desde muito novo. Mas você viver o problema das pessoas efetivamente ali estando na mesma casa não é uma coisa muito boa. Mas nessa parte da infância eu comecei bem no início, na verdade, novo, antes dos 10, 11 anos, eu entregava quentinha, e na época eu lembro, era uma tia minha, eu ganhava 10 centavos por quentinha que eu entregava. E sempre buscando, trabalhando como garçom, né? Porque garçom você ainda tinha possibilidade de comer, tava numa festa, ainda ganhava um dinheirinho. A minha visão sempre foi a seguinte, de enxergar o problema. E meu pensamento sobre isso é, quem vê um problema, quem consegue enxergar um problema e resolver, você vai ter algum recurso naquilo. Sim. Então, assim, ali na favela, na comunidade, tinha um montão de crianças. Eu falei assim, por que eu não posso abrir Eu ia pra fliperama, eu ia pra essas lojinhas de videogame antes de Lan House. Então, a minha situação na comunidade foi que eu tinha essas lojinhas de videogame e depois acabou migrando automaticamente pra Lan House, computador. Isso a gente tá falando na época que a internet era 300k, não era nem 1 mega, era terça parte de 1 mega. Fazer barulho. Que era horrível, mas assim, como ninguém tinha, era uma novidade, funcionou muito bem. Tem uma outra história da minha vida que foi meio que tudo junto, eu sempre trabalhei em diversas situações, que eu até saí no jornal aqui, não sei se você vai conseguir ler, isso aí é de 2002. Caraca. Maneiro. Isso aí foi mais ou menos o seguinte, eu como morador e de favela... Tinha que ter feito um quadro isso aqui, cara. Pô, eu como morador de favela sempre quis enxergar as oportunidades, aí na época eu acabei encontrando essa instituição aí que é a PAR, né? Que é uma instituição que é ligada ao Rotary e tudo, mas basicamente ela pega esse menor, que tá estudando ali tudo e consegue inserir esse menor no mercado de trabalho para tirar esse menor da marginalidade e tudo. Então assim, eu achei isso... Eu não tinha muita vivência, né, externa de negócio e tudo. Então, eu fiz esse curso lá, aprendi diversas situações. Na época, para ser como se fosse um office boy, trabalhar com informática, máquina de tirar cópia, essas coisas. Aí eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Sotrec, que é uma empresa que tem ali em Ramos, se eu não me engano, Bom Sucesso, que é uma empresa multinacional. Fiquei muito pouco tempo.
nessas situações minhas de tentar fazer as coisas, até que culminou nessa época aqui do jornal, eu acabei sendo chamado para a própria par pelo presidente na época, o seu Lino, que ele enxergou, tipo assim, a minha vida, como fosse um exemplo, né, ali a ser seguido. Inspiração, né? Isso, e eu acabei entrando na parte de captação dessas outras empresas, entendeu? E só que como era uma instituição que era ligada ao Rotary, que é meio político de certa forma, Sim. quando esse presidente acabou o prazo dele ali, acho que era 2 anos ou 4 anos que ficava, depois eu acabei indo trabalhar de estágio também na SEDAI, né, que é a empresa que na época, que hoje é Água do Rio. E como eu já fazia diversas situações na época que eu tava tipo assim, nessa época eu já tinha lan house, já tinha as coisas e continuava trabalhando em 2 circunstâncias. Aí quando eu saí da SEDAI pra frente, eu já deixei de trabalhar para os outros, tanto que eu trabalhei muito pouco. Porque você não consegue conciliar, é difícil você conciliar Você que tudo. tem veia empreendedora não acaba não ficando ali e tal. Na época que eu ainda tinha lan house, e eu sempre fiquei buscando outras coisas que aparecessem em outras situações. O meu segundo passo, que eu comecei já a ganhar um dinheiro melhorzinho e ficou uma coisa melhor, foi até uma história engraçada. Eu vendia relógio. Inicialmente eu ia pra São Paulo, comprava aqueles relógios que era réplica mesmo, Bulgari e tudo. E nessa inserção acabou aparecendo aquele relógio Invicta, que era aqueles relógios grandões e tudo assim. Então assim, uma história até engraçada, eu acho que eu tinha um ar-condicionado, se eu não me engano. Foi tão assim, eu me lembro perfeitamente. Porque eu não sei um ar-condicionado, uma menina chamada Amanda, que ela até era militar, sargento do exército, ela me chamou, me ofereceu uma troca. Aí na época eu peguei um relógio, que era até um relógio 11,50, que eu me lembro, eu gostava de vender relógio, porque eu vendia pro cara que era pobre, eu senti o cara realizado comprando o relógio ali. Hoje na operação do cabelo eu já não sinto tanto, porque eu não tô ali na ponta. Mas basicamente, pra você entender, um cara que é ali pobre, eu fui, né, dei o ar-condicionado pra ela e peguei um relógio. Mas na primeira venda eu ganhei R$800. Só que R$800... naquela época era muito dinheiro. No mesmo dia eu fui lá, comprei mais 3 relógios e vendi, tipo assim, eu ganhei R$2.000 e poucos. Aí eu acabei descobrindo uma situação sobre relógio. Só que o Invicta, daí que eu acabei indo pra China pela primeira vez, né, em 2014, só que o Invicta tinha uma situação particular que, como outros relógios, quando a China geralmente entra e faz réplicas, você acaba perdendo um pouco do mercado. E eu nunca gostei de trabalhar com coisa paralela ou não original, porque eu acho que tem que acreditar no que você faz. Então, o Invicta me deu dinheiro durante bastante tempo, mas eu sabia que ia ser uma coisa que teria um prazo curto. E visando essa situação sobre problemas e achando soluções. A questão do Invicta, um exemplo, os relógios que tinham pulseira de borracha, ele não tinha um pós-venda. Para você comprar isso na Invicta nos Estados Unidos, trazer para cá era caríssimo. Então eu viajei a primeira vez na China em 2014 para fabricar pulseira, já vinculado, eu já tinha uma loja de conserto, uma relojoaria, mas não de venda, mais voltada para conserto, para suprir esse buraco que era de maquinário, tige, essas coisas, principalmente a pulseira. Então assim, a minha primeira vez na China, eu fui para fabricar, na época, foram 16 mil pulseiras. Caramba! Entendeu? E o que aconteceu? Eu fui para fabricar, mas eu não tinha uma certa noção de exatamente como funcionaria. Então, na verdade, eu fui achei que a fabricação seria muito rápida, só que eu não tinha muito dinheiro. Eu fui com uma pessoa que falava inglês e que tinha conhecimento sobre a China, que acabou até me roubando na época, porque, tipo assim, o preço da pulseira... Eu ia pagar um valor X, eu acho que é R$80 mil, eu não me recordo. E a pulseira era, tipo assim, depois eu fiquei sabendo, né, que era $1, coisa assim, ele botou, tipo, como se fosse $3. Caramba. Então, nas 16 pulseiras, ele ganhou mais 30 e poucos mil dólares em cima dessas pulseiras. Mas no final, acabou sendo um negócio legal, que foi a primeira vez, tipo assim, que eu consegui ter um dinheiro substancial, assim, de uma operação só, ficando na China. Esse período da China que eu ia ficar lá, tipo, semanas, eu acabei ficando 3 meses. E não tinha muita grana, então comendo McDonald's, que lá é ruim, que é muito apimentado. Miojo, foi bem complexo. Mas assim, tudo vai te moldando, e as experiências de fora, quando você consegue visualizar outros países, Europa, Estados Unidos, você de repente consegue ter ideias ali para você poder trazer para nossa realidade, fazer meio que uma adaptação ali, entendeu? Sim. Esse início, né, desse contato com a China, principalmente foi por causa de relógio. Sim. Você passou a conhecer a China como poucos, né? Isso. Comecei bastante para a China. Na verdade, a primeira vez sobre o relógio. Nesse interstício que o relógio começou a ter a questão de falsificação, que eu fui meio que migrando, eu entrei num negócio que acabou sendo a grande quebra da minha vida, que foi telefone, foi iPhone, na época do 5S, 6S, então o cara vai saber. Eu tinha um parceiro de negócio que ele trazia esses telefones da China também.
entendeu? Eu já tinha ido pra China, mas foi até ele que me acabou, né, me Que sacaneando. era tipo telefone refurb, né? Que se Isso, fala, é recondicionado. Só que, tipo assim, eu não tinha uma real noção do que era. Então, imagina você começar a vender 300, 400, 500 telefones por semana. Só que esses telefones, às vezes, tinha 50 retornos. Era uma coisa absurda de problema. Uhum. Mas enquanto ficou funcionando 3, 4, 5, 6 meses, ele um exemplo, ele trazia 400 telefones, que era para comprar, e trazia 50, 100 de troca. Então eu conseguia ir manobrando ali e funcionou. Só que chegou um momento que ele perdeu esse canal, essa conexão para poder descer esse material, e eu fiquei sem poder trocar. Teve um dia, eu lembro uma vez que eu fui na Casa Bahia uma vez só, eu comprei 600 mil reais de telefone. Então assim, foi uma situação que devido a essa minha questão de honestidade, eu realmente quebrei, porque eu tive que... Imagina você comprar ali, sei lá, que seja 500, 600 telefones, e você vender para as pessoas, e você já perdeu o dinheiro do investimento. Sim. E devolver ressarcindo, ou devolvendo Outro dinheiro, telefone. ou dando outro telefone, né? Que seria um telefone muito mais caro, comprado direto da Apple. É. Então essa, assim, foi a minha primeira grande quebra, assim, que eu fiquei muito mal. Depois dessa quebra, eu já tinha ido para a China, trouxe alguma máquina de criolipólise, máquina de estética, essas coisas. E nessa viagem até da máquina de estética, eu acabei conhecendo um pouco do cabelo. Não trouxe o cabelo dessa viagem específica, mas foi ali que eu acabei conhecendo um pouco do mercado. Só adendo, gente, só pra falar de cabelo, porque o Thiago já falou de cabelo algumas vezes, a gente não chegou lá. O Thiago, ele é dono da Lion Hair, que é uma das maiores, se não é a maior do Brasil, né, Thiago? Porque o Thiago é extremamente... Ele não é humilde, mas ele acaba não querendo falar, mas ele criou simplesmente a maior empresa do atacado. Todo mundo que compra cabelo humano, né, e cabelo bom, que para fazer essa mega hair, para as pessoas, né, as mulheres principalmente que têm, né, a parte, né, de câncer e precisam ter lá e fazendo as perucas e tal. Então o Thiago, ele é o maior hoje atacadista, né, maior importador de cabelo humano do Brasil, e já abrindo lojas agora, por isso que o nosso primeiro contato foi para abrir lojas, franquias, mas então por isso ele fala cabelo sempre, que hoje é o grande negócio dele, fora todos os outros, mas é o principal. Sim. Então continua. Foi mal porque só pra a galera saber que você fala tanto cabelo. Pra dar uma inserção. Então o que acontece? Quando eu quebrei, né, a primeira vez, eu tinha lá na época, eu sempre quis diversificar, tanto que a minha carteira é AD, tipo assim, se eu precisasse ser motorista de ônibus, a minha faculdade eu fiz TI para poder ter crédito, telecomunicação e poder assinar, eu sempre quis, tipo assim, assoviar, tocar cavaquinho e chupar cana, fazer a mesma coisa tudo junto. Então assim, quando eu quebrei, eu fiquei muito, mas muito ferrado, muito ferrado. Essa minha viagem pra China lá, quando eu fui pra poder comprar a primeira vez o cabelo, primeiro que eu nem acreditava que o cara ia me vender tão pouco. Eu fui tipo com 80 mil reais, só que na época a passagem pra China era 25 pau. Caramba. Então assim, eu comecei realmente ali com muito pouco dinheiro e ninguém acredita, ninguém te ajuda. Depois de muito tempo, todo mundo queria oferecer 1, 2, até bastante, né, um nível de grana grande, mas realmente meu início assim foi daquele pouquinho ali, comprou, vendeu, e fui seguindo, graças a Deus. E aí quando você começou no cabelo e nesse entendimento, né? Porque você pulou aí uma fase que você está falando dos Estados Unidos, né? Você, na verdade, foi também, né, nesse período, né? Que sim. Os Estados Unidos, que isso aí também foi bacana, que te deu mó... Na verdade, antes disso, né? Na época porque, na verdade, eu acabei realmente pulando. O meu viés do relógio foi que eu comecei comprando, né, essas réplicas lá de São Paulo. Depois eu acabei tendo um fornecedor que me fornecia aqui no Brasil, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E depois acabou eu indo pra ir viajando mesmo nos Estados Unidos, comprava, voltava. Tanto que eu tenho uma quantidade absurda de... Não, mostra aí na câmera que isso aí realmente... De vistos. Eu tenho 132 entradas nos Estados Unidos, entendeu? Já morei em Los Angeles, já acabei depois morando em Miami em outra ocasião por causa do cabelo especificamente. Mas aí é uma outra situação que a gente vai mais pra frente. Não, mas eu tenho muitas entradas nos Estados Unidos. Não tem nenhum americano que tenha saído tanto e voltado pro seu país. Nem aqui no Brasil eu saí, sei lá, quantas vezes por ano, né? Muitas das vezes eu ia só pra, tipo assim... A conta pega um bloqueio, como se fosse um bloqueio do Itaú, que você vai na agência. Só que eu tinha que ir até os Estados Unidos. Eu já cheguei aí pros Estados Unidos. Eu saía na sexta-feira de noite, chegava lá sábado de manhã, desbloqueava,
E de sábado de tarde eu tava retornando, porque era só o que eu precisava fazer. Então não é que era assim, é maravilhoso. Pra mim, ir pros Estados Unidos era um absurdo. Era só trabalho, trabalho, trabalho. E uma época que a grana era muito curta, então assim, era realmente uma obrigação. Você falou, né? Quando você contou a história, você falando, pô, eu ia pra lá, você achando que eu tava em Orlando, tava na Disney, tava nada. Sim. Você foi quando deu, foi uma vez. Sempre foi. Infelizmente, nessa questão, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu poderia ter aproveitado mais, mas eu sempre, por questão de ter um peso muito grande, familiar, de várias pessoas que eu sustento. Era muito foco no trabalho. Exatamente. Então, tipo assim, eu conheço diversos países, Paris, Alemanha, Itália, não sei o quê. A grande maioria dos países foi tudo em volta de ir pra China, dar um stop ali naquele país, ficar 2 dias, conhecer e seguir pra China. Tem, assim, acho que só o México e 2 ou 3 países que eu fui focado em turismo. Mas tu, Londres, todos esses lugares, você sempre foi, na Inglaterra, você foi sempre a trabalho, né? A Inglaterra, na verdade, eu fui pra ver uma empresa que eu ia fazer, abrir uma empresa de troca de dinheiro de internacional, entendeu? Porque eu conheço muita gente lá nos Estados Unidos, de um amigo meu, isso, mais, exatamente, né? Ligado a câmbio, porque, tipo assim, muita gente precisa, né? Esses aplicativos tipo Wise, eu ia meio que criar uma empresa dessa em Londres. Eu fui pra Londres especificamente pra trabalho também. Pô. Conheci, mas o foco principal acabou não acontecendo, que era um sócio meu que tinha na época do Paraguai. Sim. Mas não foi à frente, mas eu fui pra Londres para trabalho também. Então, aí só pra deixar você beber água, o que você conta na história, pô, é bacana, né? E a galera aí, todo mundo entender. O teu conhecimento, né, de negócio, experiência, né, de vida, tratando com gente do mundo todo, né? Eu não posso dizer, apesar de ter tido tantas empresas, né, que eu já passei aqui de assessorando ou entendendo, conhecendo e tal, eu não posso dizer que eu conheci tantos empresários mundo afora como você, né? Londres, aí você falou Alemanha, né, pô, China, todos esses lugares te trouxeram uma bagagem absurda, né? Que cada um tem um perfil, cada um tem, né, uma forma de lidar, né? Sim. Na verdade, eu acho que cada viagem que eu fiz, com a minha percepção, até que seja Paraguai ou Argentina, vai te solidificando porque você enxerga o mercado como um todo. Um exemplo que eu falei para você sobre os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil nunca vai chegar, mas a gente tem muitas propostas, tanto de Europa e Estados Unidos, que você consegue trazer, aplicar, igual eu falei pra você daquela lá, da situação das vending machine que a gente tá fazendo. Sim. A vending machine, a ideia foi dos Estados Unidos, da Europa, que já tá muito antiga, e cheguei a comentar pra você que a outra empresa lá tem 170 tipos de máquinas, que talvez muitas delas sejam aplicáveis pro mercado brasileiro. Mas então a ideia, você quer dizer que a ideia é você pega nos Estados Unidos e Europa e efetua na Ásia, né? Você consegue Sim, trazer você de pega lá, a ideia ali, você vai... A China basicamente é a fábrica do mundo. Você consegue fazer o que quiser, do jeito que quiser, tanto em baixa qualidade, melhor qualidade. Você chega lá na fábrica, o cara... Tem de tudo, né? Esse papo de tudo que é chinês é ruim, pô, tá aí, né? BID pra falar. Não. Tudo que é chinês não é ruim, e igual falar que o Paraguai tudo é falso. Isso é uma balela completa. Mito total. Pô, esse quadro Mito e Verdade a gente tem que estar fazendo com você também, que acho que seria muito bom, muito curioso. Sim. Teria muita coisa interessante. Sobre Paraguai e China eu posso responder bastante. Porque a última vez, esse cara que tava aqui, sei lá, tava aqui em reunião com a gente, fazendo formação, uma hora pra outra falou, cara, tu gosta de qual vinho? Eu, como assim? Não, que eu tô aqui no Paraguai, eu vou atravessar, vou pra Argentina rápido, resolver um negócio lá também, já volto, comprar um vinho pra você e tal, que eu sei que você, tua mulher gosta de vinho. Não, cara, não preciso, como assim você tá aqui? Aí no dia seguinte já tava de volta, eu falei, meu Deus, já voltou. Eu vou ao Paraguai como quem vai em Madureira. Eu vi, cara, eu falei, que loucura, né? Eu vou geralmente de manhã e de tarde eu estou de volta. Muito Passo no Paraguai, vou na Argentina, compro um vinho, uma carne, volto e... tô de volta. Quando eu quiser fazer umas compras assim, eu falo assim, eu quero um churrasco bacana, uma carne argentina, tu traz trazer uma carne pra você sem nenhum problema. Não, e tu não manda atrás, tu vai lá, né? Tu visita na hora. Porque eu acabo tendo um benefício de viagem, que é uma coisa que muita gente não sabe, né? Eu pago muito barato, então pra mim é bem tranquilo. Cara, mas assim, eu tenho muito orgulho de ter conhecido a tua história e tu vê, né? Você no início aqui do podcast chorou, falou da tua infância, sair de onde você saiu, com as condições que você tinha, família, sem pai, sem mãe, né? Que a gente fala, né? Pô, eu sou abençoado, graças a Deus. Meu pai e minha mãe me criaram desde criança, tive vó pra ajudar também, tudo. Sim. Então, uma base familiar diferente. Cara, e tu chegar onde chegou a falar isso, né? Eu costumo pensar no seguinte, eu acho que você nasce pra ser o que você tem que ser. Porque a minha realidade ali seria pra ser bandido, traficante, já tá morto há muito tempo. Igual foi o fim de vários amigos, várias pessoas que eu conheci. Mas eu nunca fiquei muito satisfeito com aquilo. Então eu tinha 2 opções. Ou eu abraçava aquela vida e me tornava
mais do mesmo ali, ou pior do que, Mas do acho que seria. não, cara. Acho que sem brincando, teu cérebro é tão pra negócio, tão que eu acho que tu ia ser líder do negócio todo lá, ia ser bravo. Hein? Eu também acho isso. A polícia se dá mal contigo lá. Eu também acho isso, mas assim, eu nunca gostei de coisas erradas, de sacanear ninguém. Eu acho que, independente de vários tombos que eu já tomei na minha vida, eu acho que tudo que você faz de bom retorna pra você. E o de ruim também. Eu acho que essa questão da energia, dessa troca do certo e do errado, ele retorna pra você. Eu costumo dizer que é uma coisa que eu falaria no final. Eu tenho uma coisa muito boa, que talvez seja o meu grande mal também. Ele anda ali meio um do lado do outro. Essa minha situação sempre de ajudar as pessoas, eu tomei muitos golpes de perder muito dinheiro, muito por acreditar. Por acreditar no ser humano, por acreditar que a pessoa seria uma pessoa legal. Só que eu não mudei minha essência. Lógico que eu me reservo hoje a ajudar sem que isso me prejudique, mas eu, graças a Deus, não mudei minha essência de uma forma geral, mesmo tendo diversos problemas que eu já tive em função de acreditar no ser humano em si, entendeu? Sim, sim. Mas voltando aqui, falando da tua história, acho que é legal, porque a tua história é 100% ligada ao negócio, a business, né? Você, como eu falei no início aqui, gente, da gravação, quem tá pegando agora, volta ali para entender desde o início que o Thiago vem falando, porque é uma lição, história de negócio, aprendizado, né, e superação absurda. Você, na época, você foi para os Estados Unidos, né, que você começou a falar sobre toda aquele aprendizado, aquela coisa toda de importação, de negócio. Volta um pouco, você pulou a questão dos Estados Unidos. Na verdade, você fala dos Estados Unidos sobre a parte da época que ainda era relógio, ou já é da época do cabelo? Não, do relógio, porque na época de relógio você me falou que você entrava e saía, comprava e trazia. Sim. Eu trazia muito, mandava sobre importação legal e trazia algumas coisas comigo mesmo. Como eu pagava na época, acho que eu pagava 400, 500 reais e de volta para Miami. Então, cada viagemzinha dessa que eu fazia, meio que fazia cotinha, que costumam dizer. Sim. Trazia um relógio de pulso, uns perfumezinhos, uma blusa, um tênis, um negócio. Ajudava a pagar minha passagem, resolvia algumas coisas que eu tinha lá nos Estados Unidos, que eu cheguei a ter uma empresinha nos Estados Unidos também, então meio que era uma conciliação total. E eu gostava dessa troca. Eu costumo dizer que é como se fosse tipo um espírito meio futucador ali. Porque cada viagem que eu fazia, eu conhecia um negócio diferente. Nos Estados Unidos, sobre brick, diversas coisas que para você trabalhar, que na verdade um grande sonho que eu tinha na época, que eu não sei se eu vou conseguir realizar, é de morar efetivamente como um americano. Às vezes que eu tive nos Estados Unidos, sempre foi muito focado em trabalho e tudo, então eu nunca tive uma vivência tão grande nos Estados Unidos. Sim. Ali. Sempre foi trabalho. Então, não, isso que eu tô falando aqui, cada visita, né, cada viagem tua, você aproveitou, por isso que eu falei que você, brincando, né, se você não tivesse saído lá de onde você veio para ser empresário, você é revolucionário. Porque, cara, cada conversa com o Thiago vem com uma novidade, né? Eu falei, Thiago, calma. Você tá botando isso aqui, tá voando, você tá... Aí eu tenho que frear. E quem me conhece, cara, que loucura, como é que fala em frear? Aí as pessoas não reconhecem, porque esse cara aqui é mais acelerado do que eu 10 vezes. Não. Então, você vem com novidade, você bota em prática. Sim. E já tá dando aula do negócio. Então, assim, cara, que preparação absurda. Eu fico de queixo caído toda vez que a gente conversa. Eu acho que no tempo, apesar de talvez... Eu me considero muito velho, né? Porque eu pulei minhas etapas, não tive infância, não tive adolescência. Então, assim, eu hoje já não trabalho mais em prol de dinheiro, de nada. Eu trabalho mais em prol de legado. Sim. Então, eu acho que eu não tenho medo de nada, já perdi muito dinheiro. E então, eu quero realizar. Hoje, a minha situação é mais estar ligado em ter a capacidade e a possibilidade de realizar os projetos que eu tô fazendo, entendeu? Sim. Que hoje são vários, né? Então, e aqui, eu tinha anotado, né, que a gente estava falando sobre toda essa parte que você passou lá no início, né, de lan house, fliperama, criança, aí você passou para fazer a parte de relógio, assistência técnica, você abriu loja, Sim. Bombou, eu notei essas coisas todas, aí você foi a primeira vez para a China, trabalhou essa parte de celulares, né, recondicionados, e foi teu grande problema que você falou que você quebrou. Sim. Mas se talvez você não tivesse quebrado, não tivesse tido esse problema, você não teria ido para a China para começar esse trabalho de cabelo. Sim. Né? E aí sim, você fala agora do teu grande negócio, que é o Lion Hair, né? Então. Lion de leão mesmo, né? Lion Hair. Tudo do Thiago Lion. Depois vocês vão ver a Lion Hair, Lion Eletropost, tudo Lion. Porque na verdade na época da Lan House, minha Lan House era Big Lion.
entendeu? O Grande Leão. Então, assim, daquela época, até o meu e-mail é Thiago Lion, aí acabou ficando. No início eu ia falar Thiago Lion, eu falei, não vou não, pra não... E o e-mail acaba... E o Lion acaba tendo já um símbolo forte, então, assim, a gente acabou seguindo nessa direção aí, entendeu? Mas, pô, igual eu sou tudo meio águia, né? Tudo pode voar, né? Podcast. Então. Cadê os leões? Você tinha que estar cheio de leão também, pô. Não gosto muito de tatuagem. Mete aqui um leão que tu vai, pô, bota no peito assim um leão pra rugir, que você é o cara, meu. Tá certo. Não, vambora. Ó, fala aqui, aí vamos falar da Lion, porque eu acho que a Lion, pra mim, foi uma escola, porque eu nunca fiz nada parecido, Sim. né? Formatação nesse segmento. Me deixou bobo porque, cara, quando eu fui pesquisar, não vi nenhuma empresa, né, parecida com a sua, organizada, estruturada, porque tem muita gente fazendo, né, tem muita gente no mercado, mas sem o profissionalismo que você conseguiu estruturar e manter até hoje na tua empresa. Certo. Olha como é que foi isso e conta esse mercado. Conta para o público como é que é o mercado de cabelo humano, né, e como a Lion está hoje. Então, na verdade, o meu viés inicial sempre foi de atacado, de começar sem recurso financeiro e, tipo assim, de um exemplo, como eu citei questão de valores, eu comecei com 50, 60 mil reais minha compra. Então esse material chegava, eu vendia, comprava de novo, chegava, vendia, comprava de novo. Então durante muito tempo, meu viés sempre foi atacado, né, atacadista. E eu acho que de 2022 ou 23, eu não me recordo exatamente, que eu comecei a migrar para sair um pouco do atacado. Por isso que eu comentei que muitas das pessoas, às vezes a pessoa tá usando um cabelo, nem sabe que é meu, mas tipo assim, eu trouxe, joguei para um importador, tipo assim, um importador de, um exemplo, eu vendi 600 quilos para um cara, e esse cara ramificou ali esses 600 quilos para 200 para um, para outro, que essa loja vendeu para um outro, para o cara que vai fazer a extensão, e o cara da extensão chegou e vendeu lá. Eu costumo dizer que essa parte do cabelo, e sobre tudo que eu faço, eu gosto de ser a ponta da lança. Eu só não tenho mais expertise que o chinês da fábrica, mas toda essa parte da importação, pagamento, questão de aduana e venda, eu consigo fazer. Da importação para cá vertical o teu negócio. Sim, você tem todas as áreas. Fazer tudo. E hoje, na verdade, a parte de colocação, treinamento, posso falar que eu faço assim, a cadeia completa da parte de cabelo, 100%. Entendeu? Faltava, na verdade, como a gente fez a parte de lojas mesmo, com lojas da Lion, né, para ir para franquia. Então, na verdade, quando eu comecei a migrar, quando eu comecei a guinar um pouco dessa parte de atacado para a parte de varejo, primeiro eu comecei na internet, porque a internet, na minha cabeça, você pesca no oceano. Quando você está numa loja física ali em certos pontos, você depende muito daquele público passante. Nunca foi o que eu acreditei. Eu acho que você pode fazer uma mescla dos dois lados, você ter o seu público da internet ou usar a internet ali com tráfego pago, que funciona muito bem. Porque o que eu entendo sobre produto, eu vendo cabelo. Mas se eu vendesse calcinha, ouro, seria a mesma coisa. Eu tenho que ter um bom preço na compra, conseguir fazer esse material chegar aqui, ter o canal dos clientes finais, né, ter o cliente final e eu consigo completar essa cadeia. Então, assim, a base da venda desse produto é eu comprar bem lá na China, ter um bom material, ter materiais igual eu tenho hoje que são exclusivos. Eu tenho 5, 6 cabelos que são exclusivos, que só eu trago, que é da Índia direto. Com o decorrer do tempo, você vai enxergando o que o mercado ele precisa. Desde que eu entrei, desde 2017, 2018, esse mercado sofreu diversas transformações. No início, eu podia falar para você que eu vendia água no deserto, porque principalmente na época da pandemia, cheguei a vender 3,5 toneladas. Por quê? Porque o mercado, o chinês... E sem faturamento absurdo, né? Que o quilo do cabelo é muito caro, né? Sim. Geralmente, aí você vai botar de custo aí 800, tem cabelo que é $800, $1.200. Meu Deus. 1 quilo de cabelo. Então, não é uma coisa muito barata, realmente é caro. Mas assim, até determinada parte, você tinha um lucro muito bom, porque tinha pouca gente trazendo. Depois os chineses começaram a entrar no mercado e meio que enxertou esse mercado. Só que o cabelo chinês é um cabelo de baixa qualidade. E por incrível que pareça, o mercado do cabelo é exatamente ao contrário. Se você tem um cabelo de mais qualidade, mais caro, né? Lógico que a qualidade está sempre ligada ao preço, você tem muito mais facilidade. Um exemplo, eu vender um cabelo de 8, 10 mil reais é mais fácil, talvez, do que eu vender um cabelo de 2.500 reais. Porque o público, ele enxerga... as primeiras vezes, de repente a mulher vai comprar a primeira vez, ela vai pesquisar o preço. Mas como o cabelo é uma coisa que você está sempre fazendo a manutenção, a pessoa entende que ter uma qualidade ali, o preço ele está agregado à qualidade. Então você não consegue ter um bom cabelo com preço muito barato. E a barreira de entrada, para quem não faz direito, o mais barato é menor, né? O cara já acaba usando um cabelo pior,
Quem compra os melhores não são todos, né? Porque na verdade tem duas questões. Quando você vende online, você tá vendendo foto e vídeo. Então, assim, às vezes ali na foto e vídeo, a pessoa não consegue ter uma real noção, porque o cabelo tá muito ligado à montagem, né? O percentual de fios curtos que ele tem na montagem dele. Então, quanto mais inteiro for o cabelo, mais caro e melhor ele vai ser. Quando você já tem loja física, é diferente. Você pode botar um painelzão lá, igual eu tenho, de 100 e poucos tipos de cabelo diferentes, né? E a pessoa consegue sentir, tipo assim, e eu sempre fui muito ligado a isso, porque eu dou a opção da pessoa, dela entender, ó, esse cabelo aqui vai te custar R$650, é essa qualidade que você vai levar. Esse aqui vai ser 1.000 e pouco, mas é uma qualidade completamente muito diferente, são né, bem exponencial. Então, assim, eu acho que quando você tem essa questão da loja física, te favorece a você dar um atendimento diferenciado, explicar para as pessoas. Eu sempre gostei de falar, isso aqui é esse preço. Uma venda consultiva, né? Exatamente, porque, tipo assim, às vezes a pessoa vem no interesse de uma coisa, mas você consegue explicar para ela que aquilo não vai ser tão bom. Até métodos de colocação, a pessoa tem uma vida muito ativa, talvez a fita não sirva tanto para ela, vai botar um ponto americano. Porque a pessoa às vezes vê um negócio e acha que é aquilo, mas você chega lá e mostra para ela o que ela precisava, não era. Sim, exatamente. É até diferente, né? O cliente não sabe nem o que ele quer comprar, na verdade. E depois de um determinado momento que essa mulher já comprou, a grande maioria das vezes, assim, eu falo que a Lion faz venda como se fosse tipo Coca-Cola, porque a mulher já chega falando, eu quero 200 gramas do cabelo vietnamita tal, no método tal, tipo assim, é bem rápido, é como os caras chegarem, me dá a Coca-Cola aí e é isso. Porque depois que ela já pegou e já tá habituada ali no método que ela faz tudo, é tudo bem simples. Já sabe, né? Exatamente. Então, e aí, vamos falar agora do modelo de negócio, porque, como você mesmo disse, a maioria das mulheres, vocês mulheres, que usam, né, a extensão, né, mega hair, né, e as pessoas que precisam, né, e fazem, acabam usando perucas, né, e tal, porque precisam... Até os homens, né, estão usando muito, né? Sim, tem prótese capilar masculino. A maioria usa um cabelo que o Thiago passou na mão dele, passou na empresa dele. E a maioria não sabe. Ou por venda direta ou por importação, porque eu importo para várias pessoas também. Então, assim, gente, de uma forma ou de outra acabou passando pela minha mão, sem você saber. Tá vendo? Então isso é muito bom. E aí, esse projeto, né? Quando você procurou a gente conversou um tempo atrás, você teve comigo, que eu gostei muito, e aí quando eu falei, quando você entre aspas, me conquistou no sentido de, na época quando você veio, sei lá, uns 2 anos, sei lá quantos anos atrás você veio para... Acho que deve ter isso, mais ou menos, né? Conversar, você falou, não acho que é o momento que eu quero estruturar algumas áreas na empresa primeiro, apesar de seja áreas gigantes, de importação e tal, mas para estar preparado para realmente entregar o que vai ser o de melhor para o mercado e para as pessoas que queiram investir e serem empreendedoras. Então, agora é o momento, né? Como você veio, começou com a gente alguns meses atrás. E conta esse momento, conta o que a Lion está fazendo com essa mudança de ser atacado, trazer grande parte do cabelo, né, para cá, para o Brasil, e para essa ponta que você está fazendo. Então, com o decorrer do tempo, na verdade, a gente vai adquirindo uma expertise de diversas situações. Até, como eu vendo para diversas lojas, né, eu já sei o que o mercado exige, o que o mercado precisa. E as validações que eu tive que fazer era de abrir loja física, igual eu abri, para poder validar, e validar toda essa cadeia de atendimento e tudo. Porque como meu viés sempre foi muito atacado, eu já tinha loja online, mas não tinha esse atendimento físico para poder unir. Só que eu sempre tive a certeza da venda, porque, tipo assim, se as pessoas estão comprando de mim e o cara compra certos tipos de modelos específicos, sai mais, eu sei o que o mercado precisa, ou quanto que uma loja de tal local vende, só pela parte do atacado. Mas mesmo assim, eu acho que para você fazer uma situação de franquia, eu não quero ser desonesto com ninguém, eu não gostaria que fossem comigo. Então, assim, é uma validação, foi o que eu comentei com você. Qualquer lojinha de qualquer lugar vende 300, 400 mil reais. E o cara nem precisa fazer um trabalho excepcional. Bom, né? Só se ele ter um material bom ali, ele já vai conseguir ter essa venda, porque o cabelo eu costumo dizer como se fosse um remédio, porque a pessoa vai vir para você ali, então se você tiver um bom preço, um bom atendimento, na próximo retorno dela, que vai ser em 2 meses, ela não vai buscar outra pessoa, se você já fidelizou ali, porque essa questão da beleza, principalmente pra mulher, tá muito ligada, assim, a levantar a autoestima e tudo. Sim. Quando você se afeiçoa, você se ajusta ali com o cabeleireiro, com alguma coisa assim, você não quer mais trocar.
Porque você melhorou o seu visual, melhorou sua autoestima, então isso mexe com muita coisa. E tem uma parte do cabelo que é uma parte um pouco mais sensível, que é a parte do pessoal que tem alopécia, da pessoa que tem problema oncológico, que às vezes acaba usando algum tipo de lace, ou tem só aquele topo, porque aquela pessoa fica só com alopécia, aqueles buracos que fica assim. Então, o cabelo é uma parte... Não é só a questão da autoestima, tem a questão da saúde, bem-estar ali, tá ligado? E a mulher se sentir bem, isso aí acaba, completa ali a pessoa, entendeu? Igual a pessoa que faz as unhas, faz os cílios, de uma forma geral, faz com que a mulher se sinta melhor. Entendeu? Já vira uma recorrência, né? E olhando pelo lado de negócio em si, como você falou, a gente visitou ao longo da formação as operações, nós fomos lá ver para realmente ver o que você vinha falando, né? A tua equipe vinha falando. Realmente, não é que não precisa fazer, mas... já tem uma venda. Qualquer lojinha vende um valor, faturamento absurdo, né? Porque o cabelo é um valor relativamente caro. Você pega um ticket médio normal aí, 200 gramas, a pessoa vai gastar R$1.500 a R$2.000 já com a colocação. Aí depois, na volta dela, ela vai gastar um pouco menos. Um exemplo, uma cabeça inteira, geralmente ela vai gastar ali uma colocação normal. Lógico que tem situações excepcionais. 200 gramas de cabelo. Aí, mais a colocação, exemplo, R$750 cada 100 gramas de um preço médio, R$1.500, mais o método de colocação ali e a colocação efetiva. Dá uns R$2.000, assim, uma colocação no cabelo mediano ali, não é nem o top, né, não é um brasileiro, mas é um cabelo vietnamita que você vai ter um bom desempenho já. Por isso que é um absurdo, né? Qualquer venda, você não tá vendendo negócio de R$30, R$40, né? Sim, o ticket médio, do cabelo, né? É bem alto, assim, chega a cabelos de você vender aí R$1.500 a R$2.500 cada 100 gramas de cabelo. Caramba. Se a pessoa botar 200 gramas, já dá R$5.000 de custo efetivo do cabelo. Aí você bota ali uma colocação de fita, que é uma coisa mais específica. Vai variar ali de 250 a R$400 cada 100 gramas. E mais o serviço Aí, às vezes, a pessoa também faz coloração, faz alguma adequação, faz mechas e acaba compondo mas você valor mais caro. Você falou alguma vez pra gente aqui, dependendo do cara ali, da pessoa, da mulher... entre cabelo e serviços e tudo, gasta R$20.000. Né? Sim. Para cabelos, tem uns cabelos específicos, que geralmente o pessoal fala que é brasileiro do sul, que ele tem um custo efetivo muito alto, entendeu? E também, essa questão do cabelo, na verdade, ele tem meio que como se fosse uma metamorfose, mas às vezes o cabelo não é efetivamente aquilo que as pessoas falam. Por exemplo, um cabelo, você pega um indiano muito, muito inteiro. O cara vai pegar aquele cabelo, vai dar um tratamento nele, vai falar assim, isso aqui é brasileiro, e ele vai se tornar brasileiro. Que isso está muito ligado à expertise da pessoa que está fazendo a colocação. Do profissional ali da ponta. Do profissional, né? Isso, exatamente. O trabalho que ele vai colocar no final, imprimir aquela qualidade que é dele, faz total diferença ali no final. Uma boa colocação, uma adequação, uma colorometria. Marca, né? Posicionamento da marca dele, muda, né? Tudo. Eu comentei com você, um exemplo, um cabelo que eu compro por R$3.500. Eu vou vender esse cabelo no atacado por R$3.500, por R$4.500. E vender esse cabelo por 650, 750 no varejo, pra mim, né, na internet. Às vezes esse mesmo cabelo que eu vendi por 4 mil e pouco, uma loja de Madureira vai vender por R$700, e uma loja da Barra com a mesma roupagem, com tudo, vai vender a R$1.500, a mesma 100 gramas. Mais do que o dobro, né? Então o cabelo tá muito ligado aonde você tá, ao profissional que tá colocando. Às vezes o cabelo que o cara de Madureira pagou um valor X, o cara da Barra pagou XY, entendeu? E é o mesmo material, só tem a questão do profissional ali, talvez uma estratégia de venda de forma diferente, um enfoque diferente, mas o material efetivamente é o mesmo. Então, aí, gente, para vocês saberem, eu falei aqui no início, né, que o Thiago é um multi-investidor e tudo, né, e multi-empresário. Com esse crescimento dele, né, e foi legal que você contou desde o início a tua história, e como eu falei, eu fico primeiro honrado de você estar realmente vindo aqui atendendo o nosso chamado, que a gente precisava falar, porque você tem um outro grande projeto que a gente está aí lançando agora, e já está lançando, é um negócio que a gente imaginar, né? Aí você pode até falar aí, você pode brigar aí comigo na tela, na frente para todo mundo. Quando você trouxe os negócios que você vinha trazendo, desenvolvendo da China... Eu tenho até bem mais negócios, mas eu prefiro me manter aí, devagar. Que veio o cabelo, aquela coisa toda. Aí o Thiago veio com uma ideia, que nos Estados Unidos tem, mas aqui no Brasil, né? Não, a gente já não tinha. Ele veio com a ideia porque ele tem a facilidade de trazer as coisas da China, equipamentos e tal. Ele comprou, patenteou uma máquina, né, de chaves. Chave. Você precisa de um chaveiro. Onde é que tem chaveiro hoje, né? É difícil. Uma cópia de chave autônoma, Você tá em todo lugar. Vai estar na porta do supermercado, na porta da drogaria ou de uma loja de construção. Você pega a tua chave que for, bota ali
e em 1 minuto, 2 minutos sai uma cópia de chave, né, pelo computadorizado. O slogan lá dos Estados Unidos é K1 Minute, mas na verdade demora 45 segundos efetivos para você poder, menos de 1 minuto para você fazer a cópia de chave. Então ele trouxe isso aí primeiro, a gente começou a conversar com grandes empresas, né, para colocar em vários lugares e tal, e até empresas que são produtoras, né, aqui de fechaduras e tudo, grandes empresas, já fazendo grandes contratos aí, então isso já está voando fora a parte da franquia de cabelo. E o terceiro negócio que ele acabou fechando com a gente, a coisa andou bem, e eu fui reticente no primeiro momento, né? Peço desculpa aqui ao vivo, porque ele falou, cara, eu trago já painéis solares, né? Eu tenho fazendas, né? Ele investe, né? Ele compra terrenos, né? São fazendas que ele faz de painel solar para produção de energia limpa, né? Energia solar, e vende essa energia no atacado, né? Vende essa energia no atacado. Vendo para outras empresas. Outras empresas, e falou, cara, eu quero a ponta. Eu quero criar, e hoje o mercado de carro elétrico está crescendo muito, está bombando. Eu quero começar a atender também os postos, né? As pontes, ou postos de gasolina que tem, esses eletropostos, ou qualquer lugar que você possa colocar, né? E estamos já instalando em alguns lugares que não são nem postos de gasolina, já com essas tomadas, né? Esses equipamentos, né? Não vou falar que é bomba, né? Porque não é uma bomba. Certo. E aí o Thiago falou isso, eu falei, cara, olha, não é que eu não quero o seu dinheiro, né? Falei, se você não queira produzir, né? Fazer esse projeto. Mas você queria ter certeza do que você estava fazendo. Mas eu queria ter certeza, até pelo fato de já estar com 2 negócios com a gente aqui. E eu falei, cara, vamos testar e vamos ver se é esse mercado todo que você está falando. Já, porque a gente sabe que vai crescer, a gente sabe que o mercado, né, de carros elétricos vão subir, vão crescer, mas já tinham outras empresas. Eu falei, Thiago, será que essas grandes empresas não estão na sua frente, não estão buscando e tal? Na verdade não, né? Você vê que é um mercado que está muito... É um mar azul a ser desbravado ainda. Tem muito o que fazer. Pode, né? E na verdade assim, porque acontece? Essa situação, eu vou ter que voltar em algumas formas. O carro elétrico na China é coisa de 10, 15, 20 anos para trás, né? Desde 2010, 2000, que já tem carro elétrico. O problema no Brasil, como em diversas situações, por exemplo, hoje o carro elétrico já venceu essa situação, é sobre peça, sobre não sei o quê. Por quê? Porque a diferença de preço, um exemplo, vale a pena, né? Se o cara tiver, principalmente para Uber, esse pessoal que trabalha com isso, é muita diferença financeira que o cara vai ter. Um exemplo, uma colocação do carro que eu acabei comprando hoje, que eu te falei. Eu comprei aquele BYD, que é o Dolphin GS, se eu não me engano. O cara vai rodar 400 km, gastando R$60. Isso se ele tiver no eletroposto normal. Se o cara tiver energia em casa, o cara fica autônomo. Porque, tipo assim, o custo dele vai ser irrisório próximo dali. Então, o cara que trabalha... Se um motorista normal ali, né, que usa carro a combustão, tá ganhando um X, o cara vai ganhar X e Y por causa dessa diferença. E o cara pode acabar, né, conseguindo juntar mais dinheiro, economizando. Então, assim, essa foi a visão sobre os eletropostos. Não, e eu gostei, porque quando você falou isso, a gente foi fazer a pesquisa, buscamos, né, alguns parceiros. Eu falei, deixa eu buscar alguns parceiros que eu tenho, alguns conhecidos, alguns até amigos, para entender se é isso tudo mesmo. Então, recorri, alguns amigos têm postos de gasolina, né, e tem redes até de postos grandes e tal. Quando a gente começou a falar, a gente viu que não era nada disso, não tinha, né, as grandes empresas ainda não estavam tomando conta disso tudo, tinha muito espaço. Ao ponto que você está começando a vender franquia, né, a gente já está vendendo as franquias de eletropostos, você então quiser investir um negócio de energia renovável, né, para o futuro, praticamente você não precisa trabalhar, né? Porque você coloca e tá lá nas operações. Sim, é muito simples. Gerenciamento é muito simples. Autônomo. 100%. Né? Você tem lá, você compra equipamento, coloca um franqueado. Você basicamente vai gerenciar quanto você tá ganhando por mês no sistemazinho ali. É bem simples. É quase que um investimento. Exatamente. Né? Você tem ali, tem um sistema e tudo mais, a pessoa vai, tem um aplicativo, a pessoa já sabe onde é que tem, onde não tem, para abastecer e tudo. Então, é um negócio bem interessante mesmo, de um dia para o outro. Nós falamos... Tá muito rápido. Tem um ali com 250 pontos, outro com 250, e outro fala, não, tem 900. Eu falei, caramba, Thiago, como assim? Negócio que eu... Aí uma necessidade muito grande, né? Não tem infraestrutura. Eu falei, não, Thiago, realmente, na pequena pesquisa a gente viu, tinha tanta oportunidade de mercado querendo tanto, que ainda vai chegar na frente de muita gente, né? Você já Não, com certeza. Existem empresas, mas nenhuma tem uma capilaridade, uma grande quantidade no mercado. Você pega aí empresas gigantes, que são gigantes do mercado, tem 200 eletropostos. Talvez a gente vai chegar aí, sei lá, 500 mil e de repente menos de um ano, dependendo da capacidade de expansão. Porque o principal nós já temos, que é a ponta. Foi o que eu comentei. Para o cara entender a minha ideia do eletroposto, na verdade tem que retroceder um pouquinho.
Eu, na verdade, desde o ano passado, eu tenho uma empresa de container. Que eu pego aquele container, né, que teve aquela última viagem e eu transformo em escritório, em moradia, em banheiro químico, em diversas situações. No local lá que eu comprei os terrenos, que é em Santo Aleixo, em Magé, a pessoa que era Os proprietária... terrenos que ele fala que comprou para fazer as fazendas de fazer as energia. fazendas de energia solar. O cara tinha uma fazenda de energia solar e esse ano, né, início do ano, eu viajei para poder olhar, para comprar, como eu queria abrir uma certa quantidade de fazendas solares, para mim compensava eu comprar da China, né, porque eu compraria um preço mais barato e com o mesmo nível de investimento eu teria muito mais usinas. Na verdade, hoje eu tenho 7 usinas, né, que são 7 usinas 75 kVA, que é uma usina, é uma microgeração, seria ali um consumo aproximado para uma empresa que vai consumir 15 mil reais, 20 mil reais por mês, mais ou menos, né? Então eu pego esse crédito, jogo na rede e debito o crédito da conta do cara, dando um descontinho para ele. Então eu ganho enquanto investidor, a concessionária ganha, porque ela continua fazendo a parte dela da transmissão, e o cara que é a ponta ali que está comprando tem um desconto de 10, 20, até talvez 30% do que ele paga. Em suma, um cara que pagaria 50 mil reais de energia, vai pagar 35 mil reais para mim e é como se eu estivesse Que é muita coisa, né? Mensal, vendendo 100 reais para ele e cobrando 70 reais, entendeu? No Mais final ou do menos ano, o isso. cara economiza quase 200 mil lá. Compensa muito. E se for em larga escala, igual eu falei, aquelas usinas de 3 megas, que a gente já tem uma rede de poste lá para pegar, o cara vai economizar 200 e poucos mil reais por mês, entendeu? O cara tem quase 800 mil reais de consumo conta de luz exatamente. Por mês. Que é a nossa próxima meta de fazer essa usina de 3 megas. Imagina o faturamento de uma empresa dessa. Se o cara, a conta de luz dele é 800 mil por mês, tu imagina. No sentido de que eu já tinha usina, tenho as usinas, as fazendas de energia solar. Então o que eu imaginei? A gente está criando uma situação de realmente criar um ecossistema completo. Por quê? A gente tem a ponta, né? Esses investidores, um exemplo. Muitas pessoas talvez nem sabem. O Rio de Janeiro, devido à questão de furto, ele tem o quilowatt-hora mais caro do Brasil todo. É loucura, né? A gente chega a pagar 1,70, enquanto talvez em outros estados sul, né, Santa Catarina, o cara paga 1,10. Tipo assim, então é uma diferença muito grande. Então, hoje o cara que vai ser nosso franqueado... Mas é grande por quê, gente? Explica isso que isso é legal. A diferença de que você tá falando? Do valor que a gente paga no Rio de Janeiro. Por causa de furto, porque na verdade a gente tem 52% ou 54% de furto e 48%, 46% de pagadores. Só que o que as pessoas não entendem é que no final a conta tem que ser paga. Então esse rateio para quem paga a luz acaba pagando para todo mundo que furta energia. Então assim, por isso que o quilowatt no Rio de Janeiro loucura. É caríssimo, entendeu? Então a nossa proposta, né, fazendo uma vinculação da fazenda ali depois da ponta é mais ou menos o seguinte: se o cara vai pagar, em suma ali, uma conta de padeiro, o cara vai pagar 1,70 no quilowatt dele, pegando energia da concessionária, da Light ou da Enel, que seja. E ele vai vender ali, dependendo do local, R$3, R$3,40, depende muito de onde está. Às vezes existe uma concorrência, você tem que coisar, e em alguns locais, igual Angra, onde eu falei que tem aquele parceiro que vai começar com 3, 4, 5, 6 eletropostos, em Angra é R$3,40, porque em Angra toda, até Paraty, só tem 2 postos. Caramba. Então assim, então o cara coloca um preço mais caro, mas basicamente, o cara vai pagar R$1,70 e vai vender por R$3,40. Só que depois eu posso vender essa energia pro cara, em vez de ele pagar R$1,70 para concessionária, eu vendo para ele por R$1,20. Então a gente está fazendo a ponta e depois o cara já vai ter uma lucratividade muito grande, porque a gente chegou ali nos piores cenários. O cara botando 110 mil, o cara vai pegar 7, 8, 9, 10 mil reais por mês. Mas se ele começar a comprar essa energia mais barata ainda, a gente vai dar mais condição pro franqueado dele ter uma renda melhor. Você acaba verticalizando, né? Como o cabelo e tudo. Porque se você for dono da cadeia completa, você consegue... eu acho que o mercado como um todo, ele é muito, desculpa a expressão, às vezes assim, até prostituído de alguma forma. Então um exemplo, o mercado do cabelo. O que eu sempre pensei? Eu sou atacadista. Então eu tenho a proteção. Quando o lojista começar a falhar, que começar as vendas deles ficarem fracas, eu tenho a proteção de eu mesmo chegar lá e abrir uma rede de lojas, 10, 20, 30 lojas, e eu vou me manter, porque eu tenho mais preço que o cara, eu tenho mais condição que o cara. Então essa situação de você estar... ser meio que a ponta da lança também. Por exemplo, eu gero energia, eu vendo o final lá pro cara, depois eu consigo vender. Ele consegue ter uma lucratividade
comprando energia direto da concessionária, só que se eu fizer essa acreditação, acreditar esse meu crédito na conta dele, ele vai ter um lucro muito maior, entendeu? E até, de repente, você pegar outros geradores de energia, que o cara vai ter um custo quase que zero, que eu falei para você que a fazenda, depois que você meio que teve o custo inicial ali de montar a fazenda, esse custo mensal ele é irrisório, é muito baixo. Sim. Então, você tem muita possibilidade de fazer diversas coisas, até de botar horários, horário X, que não é horário de pico, botar um preço mais barato para você poder fazer uma composição e tá sempre cheio ali, tipo assim, o ponto de recarga do cara, ele tá sempre em utilização, entendeu? Que é a questão principal. Bacana. Então, Thiago, primeiro, acho que fantástico, né? Como eu falei, desde que a gente se conheceu, a tua história, você veio de um passado que... Foi forjado, né? Forjado, né? Você foi entrando em um, saindo em outro. Alguns você entrava e era obrigado a sair, outros você saía e tendo problema. Então, hoje, como você conseguiu ter sucesso na Lion Hair, né? E que foi ela que promoveu, trouxe condição financeira, de estrutura e tudo para você investir em todos, tem que tirar o chapéu e entender, né? Por isso que agora eu te entendo um pouco mais, porque você tem tanto... É isso, aquilo tem e tal. Tem que funcionar. Pelo amor de Deus. Eu não tenho a opção de não funcionar. Essa sempre foi a minha realidade. Eu tenho que fazer funcionar. Não, bacana. Primeiro, cara, a gente é fãzaço, né? Todo mundo aqui na Wings, eu, Thaís e a galera toda, literalmente. Vocês não sabem, mas esse cara aqui é um cara super gentil. Quando ele fala que ele se preocupa com as pessoas, né? E trata e cuida. Pô, ele que é o nosso cliente e a gente que tenta, né? Tratar e agradar da melhor forma. Ele traz pra galera, traz biscoito, traz carne, traz vinho. Eu falei, pô, para com isso, senão vai mimar essa galera aqui. Vai deixar o pessoal mal, eu vou ter que manter. Mas na verdade, se você é bem atendido, você tem que ter reciprocidade, entendeu? Então, eu gosto muito. Eu não lembro o nome dele, mas... Fábio? O Fábio, ele é a cara de vocês, porque ele é um gentleman, né? A educação, a forma de receber, de acolher ele, pra mim, assim... É fantástico. É a cara da Wings, com certeza. Não, obrigado, cara. Quero te agradecer. Para mim aqui, esse foi um privilégio. Certo. Né? E quando você falou que não sabia se ia querer falar ou não, né? Porque... porque mexe com muita coisa pessoal, não digo que traumas, porque para mim passou tudo, mas não tem como você olhar para trás e vir da onde eu vim e escutar tudo que eu já escutei, que eu ia ser bandido, que eu ia morrer cedo. Que não ia dar certo. Que não ia dar certo. Na verdade, hoje eu vejo tudo de uma forma completamente diferente. O que eu enxergo hoje? Toda vez que eu tô num momento de grande dificuldade, eu fico muito feliz. Porque, na verdade, tem várias questões. Primeiro, o ruim e o que dá errado, ele te ensina muito mais do que o bom. Muito mais. Entendeu? Toda vez que eu tô num momento de dificuldade, eu entendo que quando passar aquilo, eu vou estar muito mais forte. Sim. Então, na verdade, hoje eu vejo uma dificuldade e falo assim, cara, eu tô crescendo. Então, assim, você cresce na pressão ali, no problema. Então, assim, às vezes a pessoa tá passando por alguma coisa, ela meio que se desespera, acontece alguma coisa, a pessoa às vezes não consegue entender que aquele momento ela tá crescendo. Sim. Porque às vezes a pessoa tem que fazer uma reflexão da própria vida, que é difícil você se enxergar de uma forma macro, né? Se afastar um pouco e falar assim, cara, eu tava nesse ponto A e eu já fui pro ponto B, tô no ponto X já praticamente. Então, assim, às vezes você mesmo ter essa percepção sobre a sua vida não é uma coisa muito fácil, entendeu? Não é uma coisa que você consiga realmente ver os resultados disso, né? Na verdade, sim. Não é tão simples. E você, isso aí eu ia te pedir para você dar um recado final para os nossos seguidores, espectadores, mas tu já tá dando um recado, já tá falando, né, como história de vida. Assim, então, cara, fala se quiser falar um pouco aí para o pessoal, né, de que você é um cara que é a prova viva, né? Você é aquela história do herói mesmo, né? Você é aquele cara que não foi lá embaixo, você veio de baixo, sim. Subiu, desceu e hoje, né, você se mantém aí, você se estabilizou como um dos maiores empresários no seu segmento. Então, fala um pouquinho, porque essa galera, tem muita gente que precisa ouvir isso, né? Esse recado. Então, vou falar sobre alguns pontos que eu acho que são os principais. Às vezes, o ambiente que nós estamos, ele não é um ambiente que te propicia muito crescimento. Então, você tem que entender, principalmente, às vezes, o ambiente onde você mora, e o ambiente familiar, ele é o ambiente que mais vai te botar para baixo. Porque muitas das vezes, até parente mesmo, né, se não for mãe, pai, porque às vezes assim, às vezes tem mãe e pai, mas a mãe e pai também não liga pra você, não gosta, não tá pouco se lixando. Ou quer te proteger e chamam você pra trás, né? Tem duas questões, mas às vezes tem a questão da proteção, né, no meu caso, na verdade, eu
fui criado basicamente sozinho, então fui me virando da forma que dava. Mas eu acho que você saber enxergar que os ambientes, eles te mudam, porque vou falar uma coisa que eu agradeço a vocês aqui. Eu sempre tive latente todas as ideias, assim como continuo tendo, né? Não dá pra gente fazer tudo, mas eu tenho diversas ideias sobre pousada, que é uma outra coisa que eu vou fazer, sobre outras redes de franquia de outros produtos, tipo assim, porque eu tô sempre enxergando um problema. Qual que é o problema que aquele mercado tem? Se eu vim com essa e essa solução, e geralmente eu vou, por exemplo, a questão do carro. Eu comprei um carro elétrico para passar pelos problemas, pelas dificuldades, para efetivamente entender qual que é a complexidade da questão ali. Porque tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de entender efetivamente. Por exemplo, eu fiz curso de colocação de cabelo. Eu sei o método da fita, o método ponto americano, do entrelace, não sei o quê. Então, assim, na empresa de container, eu sei de onde vem o container, como faz, como não faz. Então, assim, eu sempre busco entender a questão das fazendas de energia solar. Eu montei junto com o cara para entender por que aquilo é assim, distanciamento, questão da luz do sol, conforme o sol vai se pondo, se você tiver sombreamento. Então, eu gosto de sempre entender. Mas, assim, eu acho que o ambiente que nós vivemos, ele diz muito, entendeu? Então, assim, quando às vezes você vê até na internet falando que o ambiente molda, isso é brutal, porque como eu sou oriundo de favela, é um clima, é uma coisa que quem mora sabe como é que funciona. Para você crescer ali dentro é muito difícil, porque é uma mesma energia de que ninguém vai para frente. E muitas vezes a pessoa que tá próxima de você, ela não quer ter tua vida não, ela só quer que você não ande igual a ela, para que todo mundo fique no mesmo patamar ali. E o que eu tenho para dizer? Primeira questão, quem faz o que quer é criança. Só criança faz o que quer. Muitas das vezes, a gente tem que fazer o que a gente precisa. Você tem que estar vivo hoje para que amanhã você consiga melhorar e crescer, né, nas coisas. E eu acho que perseverar, cara. Uma das coisas que eu falei que é o meu mal e né, seria um ponto bom e um ponto ruim, eu acho que as coisas, as maldades dos seres humanos, nós sempre vamos passar. O importante é que você siga fazendo o que você julga ser certo, que eu acho que é o mais importante, que é o que eu sempre fiz. Como é que seria se fosse comigo? Que tipo de coisa? E depois de um certo momento, você começa a se proteger dessas pessoas, né? Você já entende como funciona e você consegue perceber que aquela pessoa ali não vai ser uma pessoa que vai agregar em nada pra você, e você descarta ela e segue sua vida. Claro. E não deixar que essas ruindades, né, com as coisas que aconteçam, tirem o seu foco principal e talvez a sua honestidade, a sua bondade, não deixar de acreditar que existem pessoas boas. O que eu falei, que acabei não concluindo, quando eu vim pra cá, eu sempre tinha latente diversas coisas como tenho, só que aqui meio que me amplificou de eu enxergar que eu efetivamente posso fazer, porque essa é a questão. Às vezes o cara tem uma boa ideia e muita gente pensa que o dinheiro é o mais importante. A ideia e você ter a capacidade de executar é muito mais importante que o dinheiro. Com certeza. E depois, de uma forma geral, em todos os negócios, o dinheiro é uma consequência. As pessoas colocam dinheiro na frente de tudo. Não é assim que funciona. Qualquer bom trabalho que você faça, seja ele qual for, se você desempenhar um bom trabalho, o dinheiro é resultado, é a última parte que vai chegar ali. Então hoje, eu já não trabalho por dinheiro há muito tempo. Eu trabalho em prol de realizar, de pegar um projeto ali. O que me estimula? Eu pegar aquela parada da minha cabeça e conseguir fazer com que aquilo funcione. Perfeito. E o cara fala assim, pô, esse cara é meio retardado, mas depois que funciona, eu me torno um Faz gênio. sentido. Entendeu? Então, assim, isso. Só que hoje, como tudo funciona, então todo mundo já acredita. Então, se eu falar assim, vou fazer tal coisa, o cara fala, pô, vai dar dinheiro. Vambora. Entendeu? Eu já passei da fase já da firma, da validação. O que eu falo, o cara, pô, se ele tá falando, pode fazer. Vambora. Que vai dar certo, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Que bom, cara. Então, esse recado, acho que para todos, né, que estão, tanto empresário, né, que tá aqui seguindo a gente, né, e vendo essas dificuldades todas, né, às vezes a maioria das pessoas, né, no Brasil, acho que não tem nenhum empresário que não passe dificuldade. Não, o Brasil é muito difícil. Tamanho pequeno, médio ou grande, até as multinacionais, grandes empresas sempre tem problemas, o cara chega estressado em casa. Só que, às vezes, o cara tem que enxergar também o seguinte, nos Estados Unidos você tem é muito mais fácil, né? Estados Unidos e China jorram dinheiro efetivamente.
tanto para projetos, para outras coisas, só que talvez não tenha tanta oportunidade. Às vezes, no local ruim, eu fico imaginando como um Acre, um país subdesenvolvido, quanto de grana, quanto de negócio você pode ter ali, porque você não tem. Às vezes, o país não tem saneamento, não tem caixa d'água, não tem não sei o quê. Não tem coisas simples que você chega ali, imprime um trabalho diferenciado de entender a complexidade ali, o problema, você vai ganhar muito dinheiro com aquilo. Com certeza. Então, não, você assim, vê um país europeu. Eu fiz o podcast, gravei aqui também com a Carol, dentro do grupo Meu AP, né, que ela faz essa parte toda, né, de levar os brasileiros para o mundo afora. Cara, Portugal, ela falou, cara, você quer investir em Portugal? Vem, porque a galera lá já tem outro nível de tempo deles, né? Sim. Trabalho, lá tá muito ligado à qualidade de vida. 9 às 5, a qualidade acabou. da vida da Europa é completamente diferente de qualquer outro local. Aí o brasileiro chega lá, rala pra caramba, trabalha até meia-noite e ganha dinheiro. Sim, verdade. Estados Unidos é a mesma coisa, mas a qualidade de vida que a Europa, que o europeu tem, Itália e Espanha, é completamente diferente. O cara trabalha ali, é um outro estilo de vida que o brasileiro não conhece. Porque aqui tem muita oportunidade, né? Sim. Talvez então, lá não tenha tanta oportunidade de dinheiro. Assim, pro cara ir pra fora, para país, dinheiro é Estados Unidos. Mas qualidade de vida e ter segurança, que é uma coisa que nós não temos aqui, é a Europa. Total, isso aí, né? sem dúvida. Então, gente, ó, a gente tá encerrando por aqui esse episódio do Pode Voar, com esse recado bacanésimo e história de vida e muito conhecimento, né? E uma aula de empreendedorismo, né? Por todas essas passagens que o Thiago acabou de falar com a gente aqui, essas indas e vindas, né, da sua vida. Então, parabéns por esse teu caminho. Esperamos, né, e torcemos aí, a Wings quer estar junto com você. Certo. Eu, particularmente, tem como muitos seu amigo projetos hoje, que a gente está fazendo e muitos outros virão, com certeza. Se Deus quiser, eu quero poder estar participando aí, botando em prática as suas ideias, que são, né, trazendo muitos empregos, né, e crescimento no país, porque é desse tipo de empresário como você que o Brasil precisa e conta, né, e esperamos que você cada vez cresça cada vez mais e mais e mais. Eu agradeço a oportunidade de ter contado um pouco da minha vida aqui, mesmo que pulei algumas partes ali, mas assim, porque a parte, principalmente da infância, é uma parte que é um pouco dolorida. Já passou tudo pra mim, eu vivo muito bem, são situações resolvidas, mas pesa algumas coisas ali de você não ter tido uma família, né? É bem complicado. Não, mas você superou e tá aqui hoje dando essa aula, porque muita gente talvez vá estar ouvindo você. Espero que alguns cortes que a gente faça daqui, eu vou fazer questão de fazer vários. Certo. Porque muitas pessoas vão se identificar e vão ver, e talvez seja aquele momento que ela precisava ver aquilo ali. Não, sim. Tanto pessoal como de trabalho. Se eu trabalho. inspirar uma pessoa só, pra mim já tá bom. Então, brigadão. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Então, ó, fiquem ligados aí, assistam o programa todo, porque realmente quem pegou no meio e às vezes, né, volta, que vale a pena desde o início, foi a história aqui do meu grande amigo Thiago, né, Thiago Lion, porque não vou nem chamar mais seu sobrenome, tem que botar Lion, porque tudo dele é Lion, e realmente esse cara aqui ruge igual um leão. Então, brigadão, Thiagão. Eu que agradeço. E fiquem ligados ao próximo episódio do Pode Voar, podcast da Wings Company. Obrigado. Até a próxima. Abraço.